Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Agora na Onda Digital, o programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Boa tarde, estamos começando o nosso meio-dia com Jefferson Coronel. Que dia é hoje, Cado? Quinta ou quarta? Quinta-feira. Hoje é quinta-feira, porque eu sempre erro a data aqui, Rodrigo. Eu sempre tem dia que é terça e eu tô pensando que é sexta. Impressionante como eu tenho um bloqueio para os dias da semana, cara. Eu vou rapidamente aqui, abrindo o nosso meio-dia aqui pela Rede Onda Digital. A gente está na presença do vereador Rodrigo Guedes. Que eu não preciso dizer, ele é consolidado no meu modo de enxergar as coisas como o calo no sapato do prefeito, dos secretários, da gestão atual da prefeitura, do Davi, é o opositor, entendeu? Pelo menos que eu saiba, o mais contundente, mais permanente, né? Dos opositores do prefeito. Claro que tem outros lá na Câmara, creio eu. Agora entraram 13 vereadores novos, mas eu convidei o Rodrigo para vir aqui por uma razão. Além de ser a primeira entrevista do ano com ele, né? Também falar um pouco do empréstimo que a gente tem questionado da prefeitura de 2 bilhões de reais, que está solicitando a autorização da Câmara Municipal. Mas deixa eu ler rapidamente uma manchete aqui da Onda Digital, Rodrigo. Davi Almeida confirma Jander Lobato como prefeito interino. A gente espera a dedicação. Sim, por causa do carnaval. Por que pro Jander? Porque o Davi não vai estar em Manaus, nem o Renato e nem o Davi Reis. Nem o Davi Reis, tá. Aí o Jander. Pula pro segundo. Eu não estava entendendo essa parada. Pro primeiro vice-presidente, que é o Jander. Agora eu entendi a parada. Polícia Militar forma 30 oficiais que vão operar como gerenciadores de crise em ocorrências complexas no Amazonas. Eu recebi um material hoje do coronel Tiago Balbi sobre isso aqui, depois eu vou explorar um pouco mais isso. Vídeo: idoso é linchado após estuprar e manter criança de 9 anos presa em caixa de esgoto. Veja o resgate da vítima. Isso aqui foi lá no Rio Grande do Sul, na praia de Tramandaí. A praia de Tramandaí no Rio Grande do Sul, Rodrigo, é mais ou menos com a Ponta Negra para Manaus. Tramandaí representa para o estado do Rio Grande do Sul o que a Ponta Negra representa para Manaus. É a praia que nenhum gaúcho não conhece. Nem todos frequentam, porque tem várias praias no litoral. Quanto mais perto de Santa Catarina, melhor a água, mais clara a água. Mas Tramandaí é muito conhecido. Eu conheci quando era moleque, faz muitos anos que eu não vou. E o que aconteceu lá foi que um sujeito ofereceu um picolé para uma criança de 9 anos, um sujeito com antecedentes criminais, tinha saído da cadeia há uma semana antes e violentou essa garota, manteve ela num fosso por 12 horas. E a polícia descobriu, porque lógico tinham dado falta dela e investigaram, foram chegando na loja de conveniência, na lojinha dele lá, sei lá o que, a menina estava lá gritando, ele com o nariz arranhado, lá cuidando, com um som bem alto para ninguém ouvir. Enfim, foi ele e a população linchou o cara, assim que descobriu que tinha sido ele. Claro que eu não aprovo o linchamento, não estou na Idade Média, nem quero voltar para a Idade Média. Né? Mas o Brasil parece que está voltando para a Idade Média. E o raciocínio que eu fiz hoje de manhã numa live que eu fiz às 7 horas, já comecei um pouquinho atrasado, aliás, foi esse, de que a culpa disso aí, desse linchamento, não é só das pessoas que executaram o linchamento que vão ser processadas devidamente pela lei, claro, tem até inquérito aberto,
A culpa disso é de quem apoia essas pautas de libertinagem para presos, de liberdade para presos, de audiência de custódia que solta cara que foi preso 17 vezes, que foi preso com 500 quilos de cocaína e na audiência de custódia é solto. A culpa é da legislação, a culpa é do poder judiciário, mas é do poder legislativo, acima de tudo, que faz as leis e que permite isso. A culpa é de quem acha que o Sérgio Cabral tá solto, ou quem faz ouvido de moco, como a gente dizia, que o Sérgio Cabral tá solto e a tranquilidade, é um direito humano. O Sérgio Cabral é um ser humano. O Gedel Vieira Lima, de 52 milhões na sala da casa dele, do apartamento que não era dele, que era escondido, tá solto, sendo coordenador de campanha na Bahia. A culpa é de quem defende essas pautas, a culpa é de jornalista que acha que polícia é sempre bandido, a culpa é de quem acha que um cara como esse tem que ser tratado com humanidade, porque ele tem uma doença, um distúrbio, então nós não podemos colocar ele na cadeia, senão ele vai piorar. Tem que soltar esse cara que já tinha antecedente de lidar com uma moça de 17 anos. Ele tinha 61 anos. Tinha 61 anos. Então a culpa é de quem apoia esse tipo de pauta. Eu quero distribuir um pouco essa culpa. Eu não quero dizer que eu tenho a verdade absoluta na minha voz, mas eu tenho o direito à minha indignação, porque o cara que matou o rapaz da bicicleta no Parque do Povo em São Paulo, a mesma coisa, cheio de antecedentes. Aliás, eu queria, se o Rodrigo se candidatar um dia a deputado federal e tem condições, você fazer um projeto para acabar com o réu primário, o Instituto do Réu Primário. Você vai estranhar, né? Você é advogado, que diabo esse cara está propondo acabar com isso? Porque não tem mais réu primário no Brasil. Parece que os criminosos contumazes fizeram uma reserva de mercado e ninguém comete mais crime pela primeira vez. Só eles estão matando, estão estuprando, estão violentando crianças e ninguém faz nada. Parece que eles fizeram uma reserva de mercado. Agora, os últimos crimes hediondos que a gente viu desse tipo, se você for perceber, é só gente reincidente, gente que tá solta, não sei porquê. E aí você vê imprensa, jornalista defendendo, entendeu? Fazendo pauta disso, aquela pauta progressista, né? Aquela pauta woke, aquela pauta maluca, aquela pauta que fez o Biden perder a eleição nos Estados Unidos e explica boa parte da vitória do Trump. Tá todo mundo protestando, todo mundo não, uma parte, né? Todo mundo, uma parte achando que o Trump é um monstro, taxaram o Trump de nazista, fascista. O cara ganhou a eleição de ponta a ponta nos Estados Unidos e está implantando a pauta dele. Não sei o que vai ser do governo dele ainda, né? Porque está com 1 mês e pouco de governo, mas ele ganhou a eleição na nação mais democrática, maior potência militar e econômica do planeta. Então esse tipo de gente, esse tipo de atitude que eu condeno e me irrito quando eu começo a falar disso, e tenho que ter um pouco de calma para lidar com esse assunto, né? É que responde também por atitudes como o do povo de Tramandaí, que foi lá e linchou o cara. As pessoas não aguentam mais, gente. As pessoas estão sendo levadas ao limite. Então as pessoas chegam lá, vê um cara que violentou, estuprou uma garota de 8 anos e manteve ela num fosso durante 12 horas, vem tudo imediatamente na mente dessas pessoas e elas reagem violentamente, cometendo outro crime, que é o crime de linchamento, que eu não defendo e não gostaria de ver. Mas as pessoas não estão suportando. Vai no supermercado, os preços dispararam. Abre a televisão, tudo que é bandido solto, tudo que é criminoso solto. O cara que confessou propina, devolveu o dinheiro da propina, é solto, é liberado e ainda recebe de volta o dinheiro daquilo que pagou como propina. Então a gente vive em que país? Que país é esse que eu estou deixando para os meus filhos? Esse cara que estuprou e violentou a garotinha, ele tinha passagem por tráfico de drogas, por furto, até por violência contra animais. Esse animal tinha passagem por violência contra animais e ocorrência de problemas com uma garota de 17 anos que as pessoas socorreram. E eu deduzo que a intenção dele para as pessoas socorrerem, a gente já fica imaginando qual era, né? Então é um desabafo que eu faço porque eu vi essa notícia, acompanho isso desde quarta-feira que aconteceu e é revoltante ver isso e acho que é um debate que tem que ser estabelecido, mas eu não gostaria de debater com quem tem a mente fechada e usa tapadeira que nem aquela que os cavalos usavam antigamente, sem nem se usam ainda, né? Quem usa tapadeira não venha me defender os direitos humanos se preocuparem por que lincharam ele e não fazerem uma pergunta sobre a menina que estava 12 horas num fosso. E eu não duvido que ainda venham para cima das pessoas que lincharam indevidamente, criminosamente ele. Mas eu estou me referindo à ação
dessa pauta que coloca os direitos humanos a favor do bandido sempre, pô. E que não faz uma pergunta. Mas é porque os direitos humanos têm que atender as pessoas de mais baixa renda, as pessoas sem acesso à justiça. E aquela menina tinha acesso à justiça com 8 anos de idade? Também era uma pessoa de baixa renda, uma garota de baixa renda? Entendeu? Então, assim, isso me irrita profundamente, porque, vou repetir o que eu disse agora para você, Rodrigo. A sensação que eu tenho é que os criminosos contumazes nesse país, ladrões, vagabundos, criminosos hediondos, estupradores, violentadores, assassinos, homicidas, fizeram uma reserva de mercado, porque eles estão com a certeza da impunidade. Vereador Rodrigo Guedes, sei que você não tem nada, e tem a ver com o que eu estou dizendo. Tem, com certeza tem. Eu queria lhe perguntar, vamos cair na nossa pauta. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Não, olha, o que aconteceu lá, e já aconteceu outras vezes no Brasil. Aconteceu aqui no interior do Amazonas já. Linchamento. Aqui, várias vezes. As pessoas não acreditam mais na justiça. Elas não acreditam mais que aquele criminoso, o bandido, o ladrão, o estuprador, o homicida, ele vai ser feita justiça em relação a ele. Então, infelizmente, as pessoas passaram a fazer justiça com as próprias mãos. Elas sabem que vai ter ali, muitas vezes, aí não é papo ideológico. Sim, claro que não. É acima de ideologia. Vai ter ali aquela audiência de custódia, ou consegue ali um habeas corpus, responde em liberdade muitas vezes. Cometendo o mesmo crime de novo. Cometendo o mesmo crime. Pessoas que estão aí soltas, praticando com 12, 15 passagens pela polícia, registros, né? Esse homem respondendo 7, 8 processos. E aí o cidadão, o brasileiro, boa parte, né? Logicamente, todos, né? Perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Eles não acreditam que se ele for pro banco ali dos réus, ele vai ser julgado. Esse homem que foi linchado, não tenha dúvida que ele não ficaria preso muito tempo. Não ficaria preso muito tempo. E cometeria de novo, porque ele já tinha antecedente disso. Então, olha o que a gente está dizendo. Olha o que a gente está dizendo. Mas eu vou vir para o nosso assunto aqui. Eu considero você o opositor número 1 do prefeito. Sempre digo, quando eu faço um comentário sobre as suas críticas aqui, que você é muito de ir lá e mostrar as coisas, não é de ficar só na conversa. E eu queria lhe perguntar o assunto principal que está dominando e que está mexendo com o tabuleiro político no Amazonas, inclusive. Sobre esse empréstimo que a prefeitura está solicitando, e hoje eu vou solicitar, ontem eu comentei isso, inclusive vou solicitar uma entrevista com o próprio prefeito para falar. Já fiz com o Alfaia, com o Eduardo Alfaia, que é seu colega vereador, que é líder do prefeito, sobre o empréstimo, e queria lhe perguntar, como opositor, o que o senhor vê nesse empréstimo que a prefeitura está solicitando de 2 bilhões? Olha só, o prefeito Davi Almeida, ele já contraiu de empréstimo 1,8 bilhão, né? Mas pagou 1,6, né? Pois é, só que boa parte do que ele pagou é empréstimo que ele mesmo contraiu. Você agora vai contrair mais 2, vai ficar com déficit, né? E déficit, exatamente. Então não é só o empréstimo... A conta vai ficar negativa agora. A conta vai ficar negativa. Então não é só empréstimo de outros prefeitos, ou do prefeito anterior. É empréstimo que ele mesmo fez. Ele fala que já pagou um montante de um valor. Eu ainda nem tenho como saber se isso é verdade. Vou até recorrer ao Tribunal de Contas para apurar, já que lá na Câmara a gente não consegue apurar nada, ali tem uma blindagem total ao prefeito. Os requerimentos, por exemplo, não passam. Não sei se você viu, Jefferson, na segunda-feira eu apresentei o requerimento para que a Prefeitura de Manaus, se aprovado, logicamente, fizesse a prestação de contas dos 4 empréstimos que foram contraídos anteriormente pelo requerimento. Não, foi reprovado foi rejeitado com 3 votos favoráveis só, 3 de 41 vereadores, só 3. Então... Qual é o argumento que se usa? Eu tenho vários amigos conhecidos vereadores, mas sinceramente eu gostaria de ter os 41 aqui agora. Não tem argumento. Eles, para perguntar inclusive, qual é o raciocínio. Inclusive, quando alguns deles foram defender a não aprovação, assim, foi uma coisa lamentável, trágica. O que fizeram? Começaram a relatar alguns feitos do prefeito da prefeitura nessa gestão, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles misturaram tudo. O prefeito tinha tantas vagas de creche, hoje tem tanto. Mas peraí, o que eu quero saber é a prestação de contas do empréstimo, o papel.
para mostrar os comprovantes, as notas fiscais, exatamente. Olha, é só isso, é porque a medição das obras, a medição para saber o que de obra que foi feita na cidade, o que veio do empréstimo, até para a gente ter ali uma segurança ao votar o novo pedido de empréstimo. Não foi aprovado. Eles misturaram tudo ali, inclusive obras que foram feitas com recursos do repasse do governo do estado do Amazonas. Então, assim, não tem justificativa. É blindagem mesmo. Porque você negar uma prestação de contas do dinheiro do empréstimo é extremamente escandaloso. De tudo que a gente vê ali na Câmara, e a gente vê muita coisa, esse tipo de ação, para mim, é o que mais deixa claro o quanto que a política é uma coisa que realmente deixa as pessoas revoltadas. Porque imagina, eu só quero que eles prestem contas do empréstimo. Os 2 bilhões agora, dizem que a prefeitura tem uma dívida do ano passado aí de mais de 1 bilhão. Uma dívida considerável. O que está acontecendo na prefeitura é basicamente o que acontece nos outros entes federativos, governo e governo federal também. Eles aumentam exponencialmente os gastos, geram um rombo fiscal, apesar da arrecadação aumentar consideravelmente. Eles não fazem nenhum mecanismo de controle de gastos, que é o controle fiscal. E quando chega perto da reeleição, aí mesmo que... Aí o que acontece? Eles botam, empenham tudo, eles vão empenhando contratos, fazendo obras até com recursos ainda não garantidos, e aí só tem uma saída, empréstimo. Então são aqueles governos perdulários, né? E é isso que está acontecendo por esses 2 bilhões? Com certeza porque ainda que já mandaram para lá o pedido ainda oficial? Não chegou. Eu estou olhando diariamente, pelo menos até hoje de manhã ainda não chegou, mas vai chegar. Após o carnaval, pensei até que eles iam mandar antes do carnaval, mas pelo visto após o carnaval vai chegar e a gente vai votar, logicamente, né? Vai ser aprovado na Câmara. Deve ser aprovado, a tendência é ser aprovado porque antes, no ano passado, ano retrasado, ainda tinha uma leve divisão. Eu não acreditava nessa divisão, tá? Mas ainda existia ali alguma coisa de oposição. De oposição, eu nem chamo de oposição, era momentânea. Não era uma oposição. Era circunstancial, por questões políticas. O governador rompeu com o prefeito e aqueles políticos ali, vereadores mais ligados ao governador, passaram ali a fazer uma circunstancial e momentânea oposição. Não era oposição por contestar, por cobrar ou pelo povo. Voltou tudo ao normal hoje? Voltou tudo ao normal, tá? A base ali de 35, 36 vereadores. É massacre. É massacre. Então, eu não vou votar a favor do empréstimo, eu vou votar contra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Votando contra o empréstimo, tenho que lhe fazer a pergunta. Estou aqui o papel do famoso advogado do diabo, né? Não prejudica a prefeitura também? Pois é, primeiro que... E aí quando eu digo prejudica a prefeitura, isso rebate lá na população. Coisas deixarão de ser feitas, a cidade está toda esburacada já de novo, obras deixarão de ser feitas, serviços podem deixar de ser prestados, é isso que eu estou... Vários vereadores, inclusive da base, os líderes, né, ali do prefeito, eles contestaram isso várias vezes. Você votou contra o empréstimo, não sei o quê. Eu falei, olha, mas independente do meu voto, todos os empréstimos foram aprovados. Então, o meu voto não... Foi um voto, lógico, que foi um posicionamento. Eu mantive ali o que eu acho certo, né? Mas os empréstimos foram aprovados. Então, o meu voto não teve ali não foi algo que atrapalhou, porque o resultado sendo... Não foi determinante. Não foi determinante. Não foi voto de Minerva. Não foi voto de Minerva. Agora, lógico que se eu tivesse votado e tivesse derrubado o empréstimo, um deles... Por um mês ele foi rejeitado, não sei se você lembra disso. Claro. E aí o prefeito mudou o valor, botou outro valor para empréstimo, né? Era 600 milhões, ele apresentou outro pedido com 580 milhões e o de 580 milhões foi aprovado. Foi uma diferença ali de um mês, de um projeto para o outro. Então não foi um voto meu que teve qualquer tipo de empecilho ao que eles, né, alegavam como necessário para desenvolver do ponto de vista da infraestrutura e de serviços públicos à cidade de Manaus. Agora, o interessante, eu sei porque eu estou lá todos os dias, eu nunca faltei nenhuma sessão na Câmara Municipal de Manaus, é que na justificativa do primeiro empréstimo, eles falavam que a prefeitura precisava disso para que tenha infraestrutura e tudo mais,
mobilidade urbana, saúde, educação. Aí fizeram o pedido de empréstimo, foi aprovado. No segundo empréstimo, a mesma justificativa. E agora? No terceiro, a mesma justificativa, de que a gente não poderia votar contra, porque a gente cobra infraestrutura, que se ajeitem os buracos, que se ajeite, conserte ou faça rede de drenagem, sempre dizendo que nós não poderíamos criticar, contestar, cobrar, porque precisa desse dinheiro do empréstimo. O fato é, os empréstimos estão acontecendo, eles estão entrando na conta. E os problemas estão lá fora. E os problemas continuaram. Se a gente realmente tivesse visto algo que eu pudesse dizer, não, agora a gente está vendo ali uma diferença estrutural. Eu não sei realmente, Jefferson, de verdade, o que foi feito com o recurso do empréstimo. Eu não sei. Porque as obras que a prefeitura ainda está executando, como o viaduto ali Rei Pelé, o viaduto Rei Pelé, o viaduto Márcio de Souza, a reforma de algumas feiras, praticamente todas elas não foi recurso do empréstimo, foi recurso do convênio com o governo do estado. Então, a gente não sabe o que está acontecendo com esses bilhões que estão sendo contraídos aí de empréstimos pela Prefeitura de Manaus. Se a gente estivesse vendo ali o resultado prático no dia a dia, com obras, se ele estivesse cumprindo o que ele apresentou nos pedidos de empréstimo, porque depois da gente cobrar muito, eu sem falsa modéstia, Jefferson, eu puxei a discussão de todos os projetos de empréstimo, muitas vezes as pessoas nem lá na Câmara ou não leem ou não conseguem interpretar o que está ali no projeto de lei. E aí 2, 3 vereadores que conseguem puxar a discussão de forma técnica, logicamente, não só fazendo discurso vazio. Mas a gente, nos 2 primeiros empréstimos, ele fez um pedido genérico, o prefeito. Como é que é pedido genérico? É sem dizer quais as obras que ele gostaria de especificar. Exatamente. Então a gente tem o direito de cobrar. Isso exatamente. É obrigação, dever. Depois de cobrar muito, eu vou ter a favor do primeiro, tá? Porque era Covid, aí eu quis dessa claro. voto de confiança. Eu lembro disso. Segundo, eu já votei contra, o terceiro e o quarto também. No terceiro e no quarto pedido de empréstimo, o prefeito já, depois de a gente cobrar muita gente, quando eu digo 3, 4 vereadores, né? Ele já apresentou as obras que supostamente ele queria seriam fazer feitas. Se fosse aprovado. O terceiro e o quarto foram aprovados e nenhuma, eu lhe digo, Jefferson, porque eu não tenho aqui dessas obras. Nenhuma dessas obras foram feitas, nenhuma. Inclusive aquele viaduto ali, aquele semáforo que foi colocado na Belo Horizonte, com a Paraíba, ali tinha um pedido, ali eles alegavam que pretendiam fazer com recurso do empréstimo uma passagem de nível. Na Constantino Neri com a Pedro Teixeira era uma das justificativas também. Uma passagem. Uma passagem de nível. Na Djalma Batista, isso está no papel, isso está no projeto de lei. Não foi feito. A gente sabe que não foi feito porque a gente mora aqui, né? Agora Djalma Batista com João Valério, Djalma Batista com Pará também. Você acha que esse empréstimo pode ter a ver com ganhar fôlego para 2026? Eu vi ontem o Davi fazendo, eu tenho que respeitar o direito dele, óbvio, um voto de apoio ao Omar, né? Me parece que muito preocupado com o trâmite desse empréstimo. Isso. Né? Porque assim, o raciocínio que eu faço, com esse empréstimo, o Davi ganha fôlego para 26 e vai enfrentar o Omar. Com certeza. Sem esse empréstimo, ele fica sem fôlego. Não sei se enfrentaria. Olha, se você pegar aí, Jefferson, alguns fatores, como por exemplo, esse aumento da conta de água, 12,32%, que ainda não está bem explicado também, né? Ainda não está bem explicado. Eu apresentei requerimento para o secretário ir depor lá na Câmara. Vai? Não, eles apresentaram outro requerimento em cima do meu, para rejeitar o meu, pedindo o convite. Só que o nome fala por si só. Convocação. Sim. E convite. Convite o cara vai se quiser. Vai se quiser. E a empresa não vai? Não se dispôs aí? A empresa devia ser a primeira a se apresentar e dizer, eu tô aqui na porta. Não, porque eles pediram vistas do meu requerimento de convocação. Eu acho que não deveria nem ter requerimento, nem convocação. A empresa deveria dizer, olha, eu tô propondo um aumento, vamos lá. E aí, qual foi a estratégia que eles usaram? Eles apresentaram ali um convite, eu tinha um pedido de convocação, eles apresentaram um pedido de convite, foi aprovado. Mas... Só que, na minha experiência lá, nesses 4 anos de Câmara, os convites eles vão deixando o tempo passar, passa algumas semanas, se for
Se o secretário ou o presidente da Águas de Manaus, se for, e aí vai empurrando com a barriga e depois, se for, o assunto já morreu praticamente. É basicamente criar isso. Criar uma nuvenzinha ali. E outra coisa, a convocação é lá no plenário. Convite eles fazem numa salinha, como essa aqui. Convocação é lá no plenário. Todos os vereadores podem se manifestar, têm direito de se manifestar. E é em 5 dias, a partir da aprovação, 5 dias que ele tem para ir. Convite, vai se quiser, quando quiser, numa salinha, sem transmissão ao vivo. Então, o que me parece? Já voltando aqui ao assunto do empréstimo. Ele parece que está dando as marretadas aqui agora, que são muito ruins politicamente, e aí vai tentar ali, e provavelmente conseguir o empréstimo para depois diluir o impacto negativo de aumentar a conta de água em 12,32% e a tarifa do ônibus em mais de 10%, que ainda não conseguiu porque teve 3 decisões judiciais que seguraram ali, que barraram o aumento da tarifa de ônibus. Então parece que ele quer fazer o mal agora, né, de uma vez só, para não fazer conta agora. Exatamente. E daqui para lá as pessoas irem aos poucos esquecendo e tudo mais. Tem, sim, essa coisa que acontece, você sabe muito bem. Entrar na rotina. O brasileiro muitas vezes esquece, é a realidade, né, das coisas ruins que aconteceram. E ele consegue o empréstimo e vai tentar ali agora fazer a agenda positiva. A agenda positiva botando, teoricamente a gente não sabe se vai acontecer, mais obras, serviços, ruas. Se ele pagar 1 bilhão de dívidas e ficar com mais 1 bilhão, ele tem dinheiro para ir até outubro do ano que vem. Aí é minha opinião. Não sei se vai acontecer, eu não estou dizendo que vai. Mas a tendência é muito forte. Ele vai continuar dizendo que não, óbvio. Ele enfrentar o Omar. Tem muitos fornecedores que estão enlouquecidos. Que não receberam, a gente viu aí semana retrasada. Estão enlouquecidos, né? Isso é verdade, isso então, é fato. Quem sabe se ele não vai pagar essas pessoas que estão aí pendentes de pagamento para receber com a Prefeitura de Manaus, se parte desse dinheiro... Não, uma parte vai ser para pagar isso. Desse 1 bilhão, pela informação que eu tenho, esse 1 bilhão, desses 2 bilhões, uma parte é para pagar as dívidas do ano passado e com 1 bilhão girar até outubro do ano que vem, até a hora da desincompatibilização, se for ocorrer, mas que existe a tendência, a possibilidade grande dele ser candidato a governador, não tenha dúvida. E ontem... Isso eu espero que compromisso político de você candidato, não vou te enfrentar, e isso tenha valor em algum lugar... Pode registrar em cartório, que ninguém vai lhe cobrar. Jefferson, uma coisa bem curiosa. Ontem, logo após o prefeito Davi Almeida ter feito ali aquele evento com o Omar e o Eduardo e ter falado que eles estariam juntos, se você pegar aqui e acessar as redes sociais, você vai ver que minutos depois ele faz ali o compromisso e aí vários blogs ali que são pagos pela prefeitura soltam que ele está na frente nas pesquisas. Davi Almeida está na frente nas pesquisas. E ele não disse que vai apoiar a candidatura, ele disse que vamos estar juntos. Ou seja, de forma sistemática, vários blogs ali, portais, começaram a soltar a mesma informação, que não foi uma pesquisa divulgada. Se fosse uma pesquisa divulgada, a gente até entende que é uma release distribuída. Release, óbvio que é release, hein? Você sabe, mas eu não existo no meio da comunicação em relação a você, mas você sabe perfeitamente que vem ali aquele comando de dizer, olha, solta isso daí. Todo mundo. Ou seja, ele é assim, ele é um escorpião, o Davi. Ele diz que vai estar junto do Omar e logo depois a equipe dele manda soltar um release de que ele está em primeiro, ou seja, ele quer que o cara fique se humilhando ali em relação a ele, que fique pedindo, fique clamando por ele. Me apoia. Que fique na mão dele. Ele quer mostrar que ele é o cara que tem o poder de... Ele tem um poder agora de prefeito reeleito, é evidente que politicamente ele se fortaleceu, ganhou musculatura, e é isso que eu digo sempre. Reeleito, ele ganha musculatura, não dá para negar. Lógico. Muita coisa migra naturalmente para ele, muitas atenções, muitos apoios migram naturalmente e estão migrando. Na própria Câmara, você acabou de dizer, já são 30 e tantos vereadores ao lado dele. Inclusive os que estavam circunstancialmente contra voltaram. Então isso faz parte do jogo, Eu nem considero que o Davi não apoiar o Omar é traição. As pessoas falam traição. Isso na política é rotina. Se você for pegar o histórico aí, meu amigo, de quem cumpriu palavra com quem, palavra empenhada, palavra escrita, palavra registrada, é muito pouca gente que fez isso, se é que alguém fez em algum momento. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui, vereador Rodrigo Guedes. Obrigado, boa sorte na sua jornada aí. E espero que a prefeitura faça, se conseguir esse empréstimo, bom uso do dinheiro, e se não conseguir, que tenha habilidade para enxugar gastos
e manter a prefeitura, do ponto de vista fiscal, saudável. Obrigado pela sua Muito presença. obrigado, Jefferson. Bom, ele deve conseguir, né? A tendência é essa. Câmara. Na Vamos ver se consegue nos outros trâmites. Passa por Brasília. Aos poucos ele... Inclusive, isso tem a ver com o Eduardo e com o Omar também, para eles facilitarem lá o fluxo, né? Mas eu estarei lá fiscalizando e eu procuro, acima de tudo, Jefferson, apesar de que a gente faz críticas contundentes, apesar de que faz bastante inserção em redes sociais, mas eu procuro, acima de tudo, sempre ficar ali adstrito também à questão técnica. Não fazer só frases de efeito ou vídeos para jogar para a torcida. Tem que falar da questão técnica, tem que trazer argumentos técnicos. Ou é um mandato simplesmente... Inócuo. Espalhafatoso. Isso daí não ajuda ninguém, não resolve nada, não traz soluções e se for para ser só mais um que fica falando, jogando para a torcida, não serve também. Obrigado, Rodrigo Guedes. Obrigado mesmo pela gente estar aqui. A gente vai fazer um intervalo aqui no meio-dia e volta já pela Rede Onda Digital.
Bem, nós estamos retornando aqui ao meio-dia com Jefferson Coronel na nossa rede Onda Digital, e agora o assunto é ciência no mais alto nível e de gente que entende do ramo, viu? Eu tenho certeza que eu queria que tivesse mais tempo pra gente. A gente vai voltar aqui porque na semana que vem a gente vai fazer o restante da pauta que nós vamos cumprir agora aqui. Eu estou na presença do professor Carlos Henrique Costa, que é diretor da Universitas, a Fundação Universitas, ligada à Universidade do Estado do Amazonas, e é diretor administrativo também do Centro de Bioeconomia, Bionegócios ou Bionegócios, né, da Amazônia, o CBA. Eu sempre confundo bionegócios com bioeconomia. E na presença do professor Francis Wagner Corrêa, que é professor de meteorologia da UEA, e da professora Fabiana Luciana Oliveira, professora de operações e logística também da UEA. Então, para mim é uma honra recebê-los aqui, até porque a gente já teve um briefing e eu pude perceber que vocês, como a gente diz, são do ramo. Eu vou começar aqui com o Carlos. Carlos, hoje existe a relação do professor Francis, da professora Fabiana, tem a ver com o CBA hoje ou mais com a Universitas, entendeu? Um projeto que eles desenvolvem do Lab Clean, que é uma coisa que nós vamos mostrar ainda. Em primeiro lugar, Jefferson, obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar contigo, né, com a sociedade sobre esse projeto. E aí eu sou daquela opinião que nada acontece por acaso, né? Contei com a professora Fabiana numa pós-graduação que eu estou fazendo e a gente conversou sobre isso, surgiu essa ideia desse projeto que já é antiga, ela vai explicar melhor. E a gente resolveu se juntar forças para desenvolver esse projeto. A relação da professora Fabiana e do professor Francis Wagner, ela é com a Universidade do Estado, em que a Fundação Universitas, ela é uma fundação de apoio à universidade. Inclusive, Jefferson, quero aproveitar para te entregar aqui uma lembrança da fundação para você, tá bom? Legal. Vejam, é só um agrado, um agradecimento, né? Super obrigado, cara. Então, obrigado. Jefferson, essa ideia... Agora é hora do mimo, deixa eu fazer propaganda. Não, pode falar que eu vou mostrando aqui. Então, assim, a gente começou a construir, a conversar, eu apresentei a Fabiana e o Francis Wagner para o nosso escritório de projetos. Perfeito. Ali de desenhar, escrever um projeto que vai ser de grande relevância para o Estado, Jefferson. Vai ser um projeto envolvendo várias instituições, a Universidade do Estado, né, do Amazonas, que agora... há muito tempo, na verdade, né, vem contribuindo, né, com o desenvolvimento do nosso Estado. Não é à toa, agora eu vou fazer puxar aqui, viu, Jefferson? Não é à toa que está sendo homenageado pela Escola de Samba Aparecida, Universidade do Estado, onde eu vou desfilar. Eu vou desfilar como amigo da universidade. Não é à toa que está sendo homenageada, porque mostra a importância, Jefferson, da Universidade do Estado. E nós nascemos, né, a Fundação Universitas, para apoiar a Universidade do Estado em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa inovação passa, que o projeto que eles estão envolvidos prevê, a coisa que mais me interessou é prever com precisão, mais precisão, enchentes e vazantes, é isso? Esse projeto do Lab Clean? Também. Agora eu vou passar a palavra para os profissionais, que é para quem entende. Isso, então, pegando aqui o gancho, né? Em primeiro lugar, boa tarde para todos. Jefferson, é um prazer estar aqui com vocês. A proposta do projeto que a gente vai falar aqui, eu e a professora Fabiana, é basicamente desenvolver uma plataforma tecnológica para auxiliar no planejamento logístico do Polo Industrial de Manaus, decorrente dos eventos climáticos extremos na bacia amazônica. Preocupado com a questão de variações climáticas, secas e enchentes que tem impactado o Amazonas nos últimos 20 anos. Agora, ano passado foi forte. 2023 e 2024. 2023 também foi. As duas maiores secas da história do Amazonas. Então, preocupado com essa questão das secas e das enchentes e o que ela tem causado em vários setores da economia, sociedade, os ribeirinhos, a saúde, navegação fluvial modal, a gente pensou em criar um projeto com apoio, né, da FUA-UEA, para criar essa plataforma tecnológica para auxiliar a gestão pública e privada em minimizar esses impactos decorrentes de secas e enchentes, principalmente com relação à questão do polo industrial, que é a parte de logística. Então, nesse projeto, tem duas componentes principais, que é a componente que eu falo climática, meteorológica, e tem a componente logística, que daqui a pouco vai falar a Fabiana. Que é professora de logística e operações Sou professora da área de operações e logística.
Bom, mas eu queria que o senhor concluísse, que depois a gente vai até ela. O senhor tinha alguma coisa mais? Perfeito. Então, nesse projeto, eu vou entrar apoiando na parte de previsões de secas e enchentes. Hoje, na UEA, nós temos um laboratório chamado LabClim. Que nós vamos lá mostrar, hein? Isso. Que desde 2008, a gente desenvolveu modelos matemáticos climáticos capazes de simular a chuva, a temperatura do ar, o nível do rio. E desde 2023, nós colocamos esse laboratório à disposição do governo do estado para fazer os prognósticos de secas e enchentes, como acabei de falar, temperatura, nível do rio, vazão, para atender a demanda pública e privada. Isso aí já foi possível testar, digamos assim, em 2024? Sim, o modelo porque matemático... Porque a gente já tinha 23 e houve uma previsão de que 24 poderia ser grande. Deu para aplicar isso ali na saída, tanto que as consequências de 24 foram menores que as de 23, né? Sim. Esse modelo matemático, que foi feito com aluno de doutorado e mestrado da Universidade Estadual do Amazonas, já estava pronto desde 2008, 2009. Nós colocamos o modelo em prática a partir de 2010, com testes internos nossos. Mas já colocamos para prever a seca de 2023 e depois de 2024. E hoje o modelo ele está com a precisão de previsão da ordem de 85% de acerto, publicado em revistas internacionais na nossa área. E nós colocamos esses modelos já operacionais desde 2010 para prever esses eventos extremos. Professora Fabiana, do ponto de vista logístico, a gente teve o exemplo agora em 24, no ano passado, né? Dos portos que foram deslocados para Itacoatiara, né? Os 2 portos privados que foram deslocados para isso. É uma operação logística em função da enchente. Como é que a sua área atua nesse projeto? Bom, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. É importante contextualizar, porque todo projeto nasce de um incômodo. E o incômodo começou a surgir com a seca severa do ano de 2023. No aspecto logístico, a seca severa do ano de 2023 foi muito difícil para o polo industrial de Manaus. Houve, né, a informação e houve a constatação de que os navios cargueiros já não tinham mais calado para descer o rio Amazonas e entregar as suas mercadorias em Manaus. A partir disso, houve a informação vinda do LabClim de que 2024 também seria de seca extrema. E aí, então, em maio de 2024, o relatório do LabClim apontou que nós teríamos, então, uma vazante tão extrema quanto a do ano de 2023. Que foi detectada formalmente, eu diria assim, lá no dia 15... Em maio de 2024. Isso. Maio de 2024, nós já trabalhamos na antecipação da informação para o polo industrial de Manaus. Então, nós conseguimos apontar, em maio de 2024, que a seca extrema iria acontecer de novo naquele ano. Então, em decorrência dessa informação, muitas indústrias tomaram a decisão de antecipar as suas compras para o primeiro semestre de 2024, e essa foi a principal razão pela qual a indústria não parou, tal como ela tinha parado no ano de 2023. 2023 foi um ano em que todos nós fomos pegos de surpresa pela informação e pela intensidade dessa seca. Muito bem, em 2024 nós já tínhamos a informação antecipada, conseguimos antecipar com os equipamentos e com a realidade que nós tínhamos. O Polo Industrial de Manaus antecipou as suas compras, isso gerou um custo adicional, a gente sabe disso, e os portos foram deslocados, então, uma parte desses portos saíram de Manaus e foram até uma determinada região, um ponto do rio Amazonas, para que os navios fossem atracados lá. E aí, então, a gente não teve a interrupção do polo industrial de Manaus. Os componentes continuaram chegando. Os componentes continuaram a chegar. No entanto, é importante que se diga que o custo logístico dessa operação de levar os piers até o outro ponto do rio Amazonas e, consequentemente, trazer esses contêineres de balsa, o custo logístico que o PIN teve foi maior do que do ano de 2023. Então, pensando nessas duas variáveis e pensando no fato de que as nossas comunidades precisam e merecem receber o mínimo de planejamento e antecipação das informações, é que a gente tem a ideia de
apresentar uma plataforma tecnológica para uso livre da sociedade, para uso das indústrias, que preveja com um cenário de 90 dias de antecipação e com informações mais precisas, principalmente no que diz respeito ao calado e à passagem dessas embarcações em pontos críticos do Rio Amazonas, que isso esteja na plataforma para que as programadores, para que compradores, para que o pessoal de estoque se antecipe. Como, por exemplo, aquele 15 de outubro lá de 2023 foi quando os navios pararam de passar. Quando eles pararam efetivamente. Se puder antecipar essa previsão, Exatamente. evita que esses navios fiquem parados lá. Exatamente, a proposta é essa. Essa é a proposta, rodar um modelo com antecedência de 3 meses antes, e o modelo hoje matemático que a gente roda lá na universidade, ele consegue fazer um prognóstico de 3 meses para frente, com dados diários, e isso aí vai estar ajudando no planejamento estratégico para minimizar esses impactos das secas no Amazonas. Professor, quanto tempo tem o LabClean? Como é que foi montado o LabClean? Quantos anos tem esse laboratório? Esse é o tipo do assunto que é quase assim, eu não me perdoo por a gente não ter ido fazer essa entrevista lá no LabClean, para mostrar a imagem de um equipamento, de um software, Perfeito. de um estudo de doutorado, não é um estudo, né, de orelha, como a gente diz, né? É uma coisa muito séria que tem um valor que interfere na vida de todo mundo aqui, né? Perfeito. Porque na medida em que ele consegue fazer essas previsões, ele evita catástrofes na nossa economia, não é isso? Exatamente. Quando foi que começou? Então, Jefferson, a história do LabClean é uma história muito bonita, né? Ele começou em 2016 por meio de um financiamento público do CNPq e da FAPESP, Fundação de Amparo de São Paulo, a pesquisa, né? E aí, em parceria da UEA com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O INPE. O senhor trabalhava no INPE, né? Eu fiz doutorado e um mestrado no INPE, São Paulo. Vim de lá para cá há mais de 17 anos. E também trabalhou no INPA. Não? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 1 ano e meio no INPA, para montar um laboratório no INPA, até a UEA me contratar para criar um curso de graduação em meteorologia para o estado do Amazonas. Então o LabClean, né, foi criado em 2016, com o projeto de pesquisa parceria UEA-INPE, e a ideia era criar um laboratório de computação de alto desempenho para fazer estudo de mudanças no clima, variações climáticas e formar aluno de graduação, doutorado e mestrado. Era só isso a ideia. Mas aí, depois de 2008 até hoje, com aluno de doutorado, com aluno de mestrado, de meteorologia e computação, nós começamos a desenvolver modelos matemáticos capazes de simular o clima e a hidrologia dos rios. Isto é, Legal, né? Pegamos esses modelos que vieram do INPE, que eu trouxe lá de São Paulo, que estavam muito ruins para a bacia amazônica em termos de previsão, nós mexemos no código-fonte, alteramos a parte lá de cálculo matemático que faz chover, a temperatura, o rio, e criamos um modelo adaptado para a região amazônica. E aí calibramos esse modelo durante 30 anos para trás, até chegar numa condição razoável. Abasteceram ele com informações. Nós calibramos um modelo de 30 anos para trás com observação meteorológica, até calibrar o modelo para ele ficar apto para conseguir simular a chuva, a temperatura, o nível do rio, a vazão e a área de inundação. Uma vez que esse modelo estava pronto, nós colocamos para funcionar no modo operacional de previsão a partir de 2010, 2011 e diante. E que foi muito útil para prever a seca de 2023 e a seca de 2024. Carlos, como diretor da Fundação Universitas, né, uma fundação ligada à UEA, um projeto desses engrandece a UEA, né? Porque a gente fica aqui de fora, a gente não sabe tudo, às vezes fica até criticando a UEA aqui, sabia? E Jefferson, é muito legal a gente lembrar o seguinte: encontrar pessoas do calibre de Luciana, de Fabiana, do professor Francis Wagner, e também no momento em que nós temos um reitor preocupado com isso. Olha só como conspira, né? O professor André Zogaíbe, que é o atual reitor da universidade, tem muita preocupação com isso, nos apoiou nesse projeto. E já foram lá com ele, explicaram 100% de apoio. Nós levamos isso, acabei de falar com ele, liguei para ele, para o Bosco Saraiva. Bosco, posso falar no seu nome que você nos apoiou, que gostou do projeto. Carlos, fale, diga que a Suframa está inteiramente interessada em apoiar esse projeto, em divulgar, em conversar com o polo industrial, porque isso aí vai ser de uma relevância tremenda, gente.
Então, o momento é adequado, conspirou Isso é uma relação direta com o polo industrial, de altíssimo interesse deles, é uma espécie de componente para eles, né? Exatamente. Sem o qual eles podem ter prejuízos, né? Tem mais uma coisa, o momento é oportuno pelo seguinte, a nossa fundação também acaba de ser recertificada na ISO 9001. Estamos pegando certificações ambientais, estamos preparados para o mercado, Jefferson. Então, assim, é um momento oportuno para desenvolver grandes projetos. Eu vou mais longe, eles vão explicar melhor. Isso aí entra naquela legislação de P&D, PDI agora? O nosso objetivo é buscar recursos de P&D, tá, para apoiar esse projeto. E vou dizer mais, isso é um projeto que interessa para o Estado. Ou seja, as próprias cadeias produtivas do interior poderão se utilizar desse mecanismo, dessa plataforma para escoar sua produção, para preparar a plantação e a colheita. Então, assim, é um negócio muito amplo, Jefferson. Eu vou mais longe ainda conversando com a professora Fabiana e o professor Francis Wagner sobre o pescado. Você lembra que no B23, Fabiana e Francis Wagner, morreram milhares de toneladas de peixe. Ou seja, o Ribeirinho olhava para o rio, via tonelada de peixe morto e não podia sequer comer. E nem beber a água dali. Então, a temperatura da água, isso foi ele que me ensinou, a temperatura da água, né? E a pouca oxigenação, morreram peixes. Nós podemos até antecipar a pesca, Jefferson. Vale esse modelo para o interior. Pois é, vale. O modelo, a ideia a gente vai explicar, desculpa estar interrompendo, a ideia é que o governo olhe para esse projeto também com mais amplitude, que ele possa, a partir de agora, entender se houver uma seca extrema nos próximos anos, ele pode antecipar a pesca. A população não morrer de fome, distribuir peixe gratuitamente para a população, porque isso é um projeto público. Então, assim, ele vai continuar com essa ideia, mas a Fundação decidiu apoiar esse projeto, nós estamos peregrinando juntos, né, nos diversos lugares. Tem recurso? Ainda não chegou recurso, porque também não chegaram os recursos, nós estamos terminando de formatar o plano de trabalho do projeto. Chegar os números verdadeiros, né? E pode contar com recursos das indústrias, por exemplo. A ideia é que o PDI é a fonte principal, né? A fonte principal. E o governo pode nos apoiar também, repassando. Qual é a aplicabilidade, professor, disso aí, professora? Ele está falando da pesca aqui, mas, por exemplo, lá em Apuí estão plantando café. É mais negócio plantar café do que criar boi em Apuí. Esse é o prefeito dizendo que é muito mais negócio. Olha só, ele está mostrando a plantação de café. É possível ajudar essas áreas produtoras e no caso da pesca especificamente? No caso da simulação ou da previsão que a gente faz de clima, a gente consegue simular vários parâmetros climáticos, como a quantidade de chuva naquela região, a temperatura específica da região, nas micro-regiões daqui. Exatamente, Jefferson. O nosso modelo, né, o modelo que foi desenvolvido, ele consegue ser aplicado para toda a bacia amazônica. Toda a bacia amazônica, não somente para o estado do Amazonas. Ele é um modelo distribuído, né, que ele consegue simular e prever esses parâmetros aqui para toda essa bacia. O Acre, Rondônia, né, o Amapá, todos os estados que compõem a bacia amazônica poderão ser contempladas. E vai atender uma demanda geral. A pesca, por exemplo, antecipar a questão da pesca, o plantio de algumas colheitas, a questão do cacau lá no Madeira, a questão da navegação fluvial modal. Então, várias cadeias produtivas vão se beneficiar de ter um dado, né, confiável com antecedência de 3 meses para frente para se planejar. E uma coisa importante que eu quero deixar aqui claro é que essa plataforma está disponível, ela é pública. E nós queremos colocar ela de forma operacional para atender o gestor público e privado, principalmente a preocupação grave que é o polo industrial de Manaus. Professora, com relação à logística, não tenha dúvida que isso aí é uma ferramenta que, se as prefeituras do interior se interessarem em buscar essa colaboração, já que é pública e aberta, facilita muito a vida para produtores diferentes, de áreas diferentes do estado. No caso, porque o maior problema que a gente tem aqui, um dos maiores, é a logística mesmo, as distâncias, né? Com certeza. É importante a gente entender que a dinâmica da vida na bacia amazônica, ela é ditada pela subida e pela descida dos rios. Então, na medida em que a gente instala estações meteorológicas nas calhas dos rios e esses dados coletados vão sendo enviados para computadores, que vão se transformar em dados que vão estar espelhados numa plataforma tecnológica para acesso à população, isso é o que a gente pretende.
O que acontece hoje? Se você nos perguntar, por exemplo, Fabiana, o que está acontecendo neste exato momento no Rio Amazonas, quando o navio cargueiro ou quando um navio de turistas está passando lá? Qual é a altura daquela água? O que está acontecendo? Eu não saberia te dizer, porque eu não tenho a estação meteorológica instalada naquela calha de rio. O que a proposta da plataforma tecnológica, ela engloba a instalação das estações meteorológicas nas calhas de rio. E aí nós estamos prevendo Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro e Rio Madeira, que são os nossos 4 maiores afluentes. Para quê? Para que a gente tenha dados alimentados o tempo inteiro nos nossos computadores, que vão se transformar em aplicativo e que vão se transformar em informações para que os tomadores de decisão possam escolher se eles vão antecipar as suas compras, se eles vão esperar a vazante passar. Então, tudo isso é possível hoje, desde que a gente tenha os equipamentos alocados nos locais corretos e as equipes preparadas para ler as informações. Perfeito. Carlos, eu queria até que a gente vai marcar para a semana que vem continuar esse assunto depois do carnaval, evidentemente, lá mostrar o LabClean. Mas eu sou obrigado, por causa do nosso tempo aqui, a encerrar essa entrevista. Mas assim, você está otimista com relação a recursos, a essa aproximação com o distrito, para um projeto dessa envergadura, e o governo do estado, eu creio que também está super interessado nisso. E já projetos dessa magnitude, sempre o maior desafio são os recursos, né? Mas a fundação já está habituada com esse tipo de atuação, né? O projeto é muito, muito, muito interessante para o estado, para o polo. A gente está muito otimista com relação ao aporte de recursos. Mas eu vou fazer um adendo aqui. Eu acabei de receber mensagem de um amigo seu chamado Antônio Mesquita. Bom, Mesquita. O Mesquita ele está dizendo aqui que é meu amigo de muitas dívida datas. Com ele para trazê-lo aqui no programa. É um cientista, né? Exatamente. É um cientista. Mesquita ao vivo aqui, o Jefferson está te mandando um abraço também. Grande abraço. Passar o recado. Então, Jefferson, a gente é sempre otimista com relação a recursos. A gente sabe da dificuldade, né, de captar recursos, porque os recursos são muitos, mas também as atividades também são muitas. Tem muitos projetos. A gente confia neste projeto e no apoio, tá, Jefferson? Eu vou repetir aqui, porque é muito importante que a população saiba, o polo industrial saiba, o governo do estado saiba, que a Universidade do Estado está empenhada nisso, com o apoio total do reitor André Zogaíbe, de ter disponibilizado esses 2 pesquisadores de renome e de peso da universidade para ajudar o estado. Levamos ao Bolso Saraiva, que também disse: Carlos, pode dizer que eu apoio, incentivo esse projeto que vai servir para o polo industrial se programar na logística dos próximos anos. Então, já agradecemos a você por essa oportunidade. Isso aqui é ímpar para a gente. E a gente vai, quando fizer a matéria, o próximo programa lá no LabClean, convidar o reitor, o Zogaíbe, né, que eu conheço também, para ver se ele consegue participar também. Claro. E a gente ouvir os outros lados, ouvir as pessoas ligadas ao distrito, ouvir o superintendente da SUFRAMA, o Bosco Saraiva, que é uma pessoa super aberta e tem uma habilidade política muito grande para lidar com essas coisas, uma visão, né, bastante ampla para isso aí. Ouvir os secretários do estado relacionados à área também. Professor, obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigado, professor. Agradeço. E, Carlão, obrigado também. Eu que te agradeço. Quero encerrar lembrando uma coisa. O professor falou ali, está na hora de utilizar, Jefferson, o conhecimento que nós temos aqui no estado. Obviamente que a gente sabe que todos os nossos doutorados são feitos fora daqui por razão óbvia. Já podemos até ter doutorado aqui, né? Até que já temos. A universidade já desenvolve doutorado aqui. Mas está na hora de utilizar, Jefferson, a Universidade do Estado, as fundações de apoio, os institutos locais, para desenvolver projetos dessa natureza, porque nós conhecemos a região. Então o mercado precisa olhar para a gente com outros olhos, que nós temos fundações sérias de apoio, temos professores altamente competentes. Digo a você, quando eu vi a história do Francis Bacon com esses números matemáticos que fazem previsão, a gente só via isso na televisão. Só via isso na televisão. Parecia ficção científica, de fato, no laboratório dele, aqui na Este. A gente vai lá visitar o laboratório, professor. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui. A gente vai se ver de novo, com certeza, depois do carnaval, muito em breve, lá no LabClean, que é o laboratório climático, né, de previsões de clima da Universidade do Estado do Amazonas. Obrigado a quem nos acompanhou. A gente volta amanhã aqui no meio-dia com Jefferson Coronel pela rede Onda Digital.
Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos.